Então, guerreiros, vamos seguindo aqui com a parte 9 dessa série Entidades. Esse capítulo aqui vai ser sobre a chave menor de Salomão, mas antes eu quero dar uma contextualizada. Então, assim, a gente vem trabalhando esse assunto sobre entidades, sobre o acesso a seres não físicos. Pelo visto, existe todo esse contexto, tá? Ou seja, para os ateus e para as pessoas mais céticas, esse documentário não vai ser muito interessante, porque a gente está aqui trabalhando com a hipótese de que talvez hajam outras consciências, hajam outras formas de, de consciência se manifestando por aí afora, inclusive em contato com os seres humanos. Ou seja, não há como trabalhar isso através da ótica pragmática, científica, né? Tem que abrir um pouquinho a mente para compreender esses assuntos. Mas tendo isso como pressuposto de que talvez haja de fato o contato com algum outro tipo de consciência, a gente observa que durante a história da humanidade, nós vemos os povos, as nações, em todos os momentos no decorrer da nossa história, nós vemos os seres humanos em contato com um grupo, vários grupos, várias consciências, uma consciência. Não se sabe, essa é a questão. Esse é a grande questão. Nós temos vários pontos de vista. Os cristãos têm uma visão, esoteristas têm outra. Dentro do esoterismo nós temos um leque enorme de subclassificações, inclusive conflitantes entre si próprias, né? Então, os espiritistas pensam de uma forma, os magistas de outra, uma série de subcategorias, né? Onde cada um deles vai ter a sua crença particular, se conflitando inclusive entre si próprios. Então, assim, no geral, nós temos duas ideias principais. Os esotéricos vão levantar a ideia de que existe todo um processo de evolução do ser, um processo de evolução espiritual da consciência, ou seja, uma cadeia de eventos em que uma entidade, um ser, né, ele vem reencarnando, ele vai encarnando, ele vai reencarnando, até passar por todas as experiências desse processo e alcançar a iluminação. Quando não há mais a necessidade de reencarnar, ele alcança a iluminação final e se torna um espírito evoluído, um espírito de luz, um espírito que chegou ao ápice da evolução, né? É um ser de pura qualidade. Ou seja, estamos dentro desse processo, né? O que é aquela coisa um pouco do budismo, um pouco das religiões orientais, por exemplo, o budismo é bem essa ideia, né? O budismo ele é quase ateu, vamos dizer assim, não existe um Deus transcendente, pessoal, criador. O que existe no budismo é a ideia de que há o universo, há esse processo, há essa máquina em movimento, e essa máquina ela tem várias leis embutidas dentro dela própria que vão encaminhando as coisas. Então é um processo de evolução, um processo de amadurecimento interior, no qual o ser humano vai compreendendo assim, vai compreendendo o universo, vai evoluindo e vai alcançando níveis mais sutis da consciência, né, até alcançar o nirvana, a iluminação final, o estágio final da coisa, né? Então, o que há é de fato o próprio universo e esse processo é o que interessa. O próprio processo é que é a coisa. Não há um Deus final onde nós retornaremos a esse Deus ou estaremos juntos dele em algum momento. O próprio processo é a coisa em si. Então, o esoterismo traz um pouco essa questão, né, o sistema de reencarnação do hinduísmo, né? Traz um pouco do hinduísmo, traz um pouco do budismo, junta com a miscelânea das práticas de magia da Europa, das escolas as escolas de magia quase contemporâneas, modernas, né? Como a teosofia, a telema, o gnosticismo samaeliano, a ordem Rosa Cruz. Né? É um leque é uma teia enorme o mundo contemporâneo, né? O mundo contemporâneo é o resultado desse processo todo. E esse grupo esotérico, né, no seu geral, vai acabar levantando essa ideia de que estaremos no contato com diferentes seres, alguns deles pessoas que já morreram, e aí entramos na questão da necromância, que vimos no capítulo passado, né? Ou seja, essas entidades são pessoas que morreram e nós estamos aqui contactando pessoas, o espírito de pessoas mortas, ou existem entidades que não são seres humanos que morreram, entidades que já são entidades na sua concepção inicial, ou seja, anjos, demônios, ou seres ou consciências que não foram seres humanos, elas sempre estiveram nesse estágio já, nesse outro universo paralelo ao nosso.
Então, que entidades são essas? E ainda a questão moral, né? A questão da moralidade dessas entidades. Elas podem nos enganar? Elas são boas? Elas são más? Só existem más? Só existem boas? E se existirem boas e más, nós estamos nos contactando com as boas? Ou sempre que nós nos contactamos com essas entidades, são as más que se manifestam e se passam por boas? Né? O cristianismo vai ter uma visão um pouco mais crítica em relação a toda essa história, menos empolgada, menos eufórica. Né? O cristão vai ver com o pé atrás, porque para o cristão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai até o Pai senão por ele. Então o mediador entre o divino, o espiritual e o nosso plano físico é o próprio Cristo, né? Que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que ele fosse o intermediador entre o homem e Deus. Então não há necessidade de canalização, de conversar com mortos, de conjurar entidades, nada disso é necessário para o cristão, porque o Cristo já é a pedra nodal da coisa. Não há para o cristão todo esse processo de evolução do indivíduo em busca de uma consciência mais elevada, né? A meditação, a interiorização, até você alcançar o espírito puro, né? Se tornar um ser de luz a partir de um processo de reencarnação. Para o cristão não há isso daí, não há necessidade desse processo de evolução, porque você pode evoluir ou não evoluir, você pode reencarnar uma ou duas, não interessa, porque Jesus Cristo, ele é Deus que se colocou no papel para viver o tormento que é ser um homem, né, que é o indivíduo humano, se colocou no nosso sofrimento e tomou as nossas dores para si, se tornando então o caminho, a verdade e a vida. Então, para o cristão não há necessidade de encontrar um eu interior, de evoluir para um ser de pura luz, ou para seguir nesse processo de amadurecimento espiritual do eu interior. Não há necessidade do cristão para isso, nada disso faz sentido, enquanto que Jesus Cristo é a coisa em si, tá entendendo? Agora, para os esotéricos, esse processo todo, essa senda, que eles chamam, essa senda, esse processo de evolução espiritual, é o que vai levar o ser humano à perfeição, à bondade, etc e tal, né? A salvação, vamos dizer assim, você alcançar o estágio final, depende de você e dos seus méritos e das suas boas ações, más ações, e a forma como você vive, como você evolui espiritualmente, que vai te levar à ascensão final. Não interessa, Jesus Cristo, ele não interfere em nada, né? Então são concepções de mundo completamente diferentes. O fato é que essas entidades parecem estar aí nos contactando desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje, por diversas formas, por diversos meios. Nós estamos em contato com um mundo que parece ser paralelo ao nosso, né? Um universo não físico, aonde lá pairam essas entidades não físicas que o tempo todo estão nos contactando, muitas vezes passando informação, ensinando os seres humanos, criando doutrinas, e aí é que vai o mistério, né? Parece que essas entidades, elas meio que manipulam algumas questões da humanidade para que a humanidade siga certos caminhos. Então, qual é o interesse, por exemplo, de uma entidade se manifestar para um indivíduo e lhe passar uma doutrina no qual se tornará uma religião e milhares de pessoas seguirão uma doutrina que foi passada por uma entidade mediante psicografia ou canalização, como o caso de Aleister Crowley, como o caso de muitos ocultistas e canalizadores e médiuns por aí que psicografaram verdadeiras obras, né? Criaram religiões, né, a partir das dicas que foram dadas por entidades que são boas, são más. Aí é que está a questão. Isso aqui é só uma introdução, eu vou falar agora rapidamente sobre a chave menor de Salomão, que é o assunto central desse vídeo. A chave menor de Salomão, ou Lemegeton em latim, né, que significa Lemegeton Clavicula Salomonis, é um grimório pseudepigráfico datado do século XVII, contém descrições detalhadas dos principados maiores e menores, potestades e hostes da maldade e até anjos que Salomão entendeu como comunicar-se com sua incomparável sabedoria, né? Há todas as conjurações necessárias para invocá-los e obrigá-los a obedecer ao conjurador. O Lemegeton é dividido em 5 partes: Ars Goetia, Ars Theurgia Goetia, Ars Paulina e Ars Almadel e, por fim, Ars Nova. Ou seja, estamos lidando aqui com um grimório, é uma coleção de textos antigos que é datado do século
14, 15, vamos dizer 15, 16 e 17, né? O processo de criação desses grimórios durou essa época aí. São 5 livros, como eu falei, que compõem essa coletânea de escritos, né? É o que a gente chama de grimório. Grimório eram livros antigos que surgiram durante o período medieval e que trabalham ali magias, encantamentos, evocação de entidades, conjurações, que fazem um mix ali de várias práticas da magia mais pesada, né? São conhecidos como os grimórios. Esse é um grimório em especial, é chamado de a Chave Menor de Salomão, dividido nesses 5 livros, aonde estão apresentados os 72 demônios que foram conjurados por Salomão. Isso aqui conta a história. Nós não sabemos de fato se Salomão conjurou essas entidades, né? Isso é o que diz essa obra do século XVII. É antiga, mas não é da idade de Salomão, que é pré-cristão Salomão, né? Dos fins da Idade Média. Surge esse grimório composto por esses 5 livros, é um tratado de magia e ocultismo, né? Não aquele ocultismo a nível do hermetismo, prática do hermetismo que a gente vê no Corpus Hermeticum, né? Aquela obra do 1º para o 3º século da era cristã chamado Corpus Hermeticum, que é praticamente uma releitura da filosofia grega, né? A compreensão sobre os fundamentos do próprio universo, Deus e o homem, né? A gente viu isso na série aqui do canal chamado O Segredo dos Grandes Ocultistas Revelado. Essa série é muito interessante que aborda o corpus hermético. Aqui nós estamos falando de uma questão um pouco diferente. Estamos falando de um grimório que trabalha questões da magia a nível mais pesado mesmo, vamos dizer assim, conjuração de entidades demoníacas. Aqui, no caso, as conjurações são de identidades demoníacas de fato. Não estamos falando em espíritos, pessoas que morreram ou seres de luz, se são bons ou maus. Aqui, de fato, são demônios. Os famosos daimons, que eram também conhecidos no período grego, né? Entidades não físicas de baixo nível mais baixo do que os deuses da época, né? Que são os daimons. São entidades que se manifestam como elementais da natureza, que coordenam longitude, latitude, locais do planeta Terra que são cedidos a esses daimons. São seres que coordenam também sensações humanas mais mundanas, o ódio, a raiva, né? Então eles não são deuses como os grandes deuses da antiguidade, são os daimons, espíritos de baixa categoria, né? E aqui você tem então 5 livros que vão te ensinar a adestrar, a capturar e colocar ao seu comando os 72 demônios que foram aprisionados segundo se diz, por Salomão, né? Então, assim, são 72 demônios que foram aprisionados. Eu posso ler aqui para vocês. Esse vídeo aqui, eu não vou detalhar, senão dá uns 2 horas de vídeo se a gente for falar sobre cada um dos demônios. Porque cada um deles tem a sua história, né? Por exemplo, o primeiro demônio é Baal. Baal é o rei de todos os demônios dos 72, ele é o chefe mesmo, é o arquiduque principal. E como a gente vai vendo que cada um dos demônios, ele é, por exemplo, general de 4 batalhões de demônios, de hordes de demônios. Fulano de tal, ele é arquiduque e comanda 4 legiões, o outro comanda 7 legiões. Cada demônio aqui, esses 72 demônios, eles não são demônios qualquer. Eles são demônios de alto nível e cada um desses demônios é um arquiduque, vamos dizer assim, que comanda legiões de demônios menores. Né? Eles são os 72 demônios mais potentes que alguém poderia imaginar. Tá entendeu? É a elite no topo da pirâmide das legiões infernais, né? das potestades. Cada um deles possui um status, né, de hierárquico. Então a gente vai ver assim, o rei é Baal, depois vem o duque Agares, príncipe Vassago, marquês Samigina, presidente Marbas, duque Valefar, marquês Amon, duque Barbatos, rei Paimon, presidente Buer, duque Gusion, príncipe Citri, rei Belet, marquês Lerage, duque Eligos, duque Zepar, o conde presidente Botes, o duque Bathim, o duque Salus, o rei Purson, presidente Morax, príncipe Hippus, duque Aim, o marquês Nabérius, o conde Glacia Labolas, o duque Buni,
o Marquês Conde Renove, Duque Berit, o Duque Astaroth, o Marquês Forneus, e aí eu falei 30, são 72. Eu não vou falar todos os nomes aqui, eu tenho o 31 é Foras, depois vem o 32 que é Asmodeus é bem conhecido também. Tem o Gaap, tem o Frutur, tem os Tolas, o Fênix, que é conhecido também, tem o Malfas, o Focalor, tem o Vini, tem o Val. Nossa, são vários, né? São 72 demônios que são, na maioria, duques, marqueses e reis, né? Da alta hierarquia de demônios que compõem a grande legião de demônios que, segundo diz a história, caíram com Lúcifer no momento da rebelião, né? Vieram à queda com Lúcifer. Seriam esses 72 demônios e seus aliados. Então, é disso que se trata a chave menor de Salomão. Como diz aqui, ó. Surgiu no século XVII, mas muito foi retirado de textos do século XVI, incluindo o Pseudomonarchia Daemonium. Isso daí é um outro livro interessante, porque é um livro que surgiu na mesma época do que a Chave Menor de Salomão, e foi escrito por um outro autor. É um livro conhecido também, ele é chamado de Pseudomonarchia Daemonium, que significa em português a falsa monarquia dos demônios. É um apêndice do Tratado sobre Bruxaria, escrito por Johann Weyer, de 1577. É engraçado porque ao mesmo tempo que esse John escreveu um grimório de conjuração de entidades, também foi escrito a Clavícula de Salomão, que é a mesma coisa. Os dois livros são extremamente parecidos, com os tipos de conjuração, com os encantamentos, as magias e com os nomes dos demônios. Só que o Pseudomonarchia Daemonium, ele tem 68 demônios, e o Chave Menor de Salomão tem 72. Mas os demônios são quase os mesmos e a estrutura das obras é muito parecida, né? Parece que são livros que se influenciaram na época. É provável que os livros da Cabala judaica e dos místicos muçulmanos também serviram de inspiração. Alguns dos materiais na primeira seção, relativos à convocação de demônio, datam do século XIV ou mais cedo. Tradicionalmente, a autoria do livro é atribuída historicamente ao rei Salomão. Os títulos de nobreza atribuídos a demônios eram desconhecidos no tempo de Salomão. A Chave Menor de Salomão contém descrições detalhadas dos espíritos e as condições necessárias para evocá-los e obrigá-los a fazer a vontade do evocador. Ela detalha os sinais e rituais a serem realizados, as ações necessárias para prevenir os espíritos de terem controle, os preparativos que antecedem as invocações e instruções sobre como confeccionar os instrumentos necessários para a execução destes rituais. Os vários exemplares existentes variam consideravelmente nas grafias dos nomes dos espíritos. Edições contemporâneas estão amplamente disponíveis na internet e na imprensa. Hoje em dia não é difícil, você pode ler a Clavícula Menor de Salomão, onde se ensina a invocar essas entidades e o nome de cada uma delas. Isso está tudo escrito hoje em dia. O livro que é o mais conhecido atualmente para você ler, se você tiver interesse em ler esse livro, porque é meio perigoso, mas se você tiver interesse, chama-se De Goetia, The Lesser Key of Solomon the King, é de 1904, é uma tradução do texto de Samuel Mathers e Aleister Crowley. É essencialmente um manual que pretende dar instruções para a convocação de 72 diferentes espíritos. Então, na verdade, é a versão mais contemporânea que nós temos da Chave Menor de Salomão é essa versão chamada De Goetia, escrita por Samuel Mathers e Aleister Crowley. Olha que interessante. O Aleister Crowley, o famoso, que contactou uma entidade chamada Aivas, que passou a ele uma doutrina chamada Doutrina de Telema, onde ele escreveu um livro chamado Livro da Lei. Já falei isso em vários livros. Uma doutrina que influenciou extremamente o mundo contemporâneo. É uma doutrina que possui milhares de seguidores pelo mundo e que se incutiu na cultura popular, influenciando a contemporaneidade, a influência de Aleister Crowley, né? E ele foi um dos indivíduos responsáveis por traduzir a obra para o mundo contemporâneo, chamado Goetia, The Lesser Key of Solomon the King, de 1904, por Aleister Crowley e o amigo dele, Samuel Mathers. Então, bom, o livro é dividido em 5 partes: a Ars Goetia,
Teugia Goetia, né? Ars Paulina, Ars Almadel e Ars Notoria. São as 5 partes que são divididos os livros. Eu vou falar só por cima, assim, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. A Goetia, que é a primeira seção, chamada Ars Goetia, contém descrições dos 72 demônios que Salomão teria invocado e confinado em um vaso de bronze selado com símbolos mágicos, que são os sigilos de Salomão, símbolos específicos para cada demônio que os prendem, né, e os controlam, para que fossem obrigados a trabalhar para Salomão. E ele dá instruções sobre a construção de um vaso de bronze semelhante e usando a fórmula mágica para a segurança apropriada a fim de chamar os demônios, ou seja, como fazer a coisa, né, para a primeira parte. E aí tem o nome dos 72 demônios aqui. Depois vem a Ars Teugia Goetia. A Ars Teugia Goetia, né, é a segunda seção da chave menor de Salomão. Ela explica os nomes, as características e os selos dos 31 espíritos aéreos, chamados de chefes, imperadores, reis e príncipes, que o rei Salomão invocou e confinou. São os espíritos aéreos, você aprende a dominá-los nessa parte. A terceira parte, a Ars Paulina, é a terceira parte da chave menor. Segundo a lenda, esta arte foi descoberta pelo apóstolo Paulo, mas no livro é mencionado como a arte de Paulo do rei Salomão. O Ars Paulina já era conhecido desde a Idade Média e é dividido em 2 capítulos deste livro. O primeiro capítulo refere-se sobre como lidar com os anjos das diversas hordas do dia, ou seja, dia e noite, para os seus selos, sua natureza, os seus agentes, chamados de duques, e a relação desses anjos com os 7 planetas conhecidos na época, os aspectos astrológicos adequados para invocá-los. A segunda parte refere-se aos anjos que governam sobre os signos do zodíaco e cada grau de cada signo, e sua relação com os 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Ou seja, a gente vê aqui astrologia, alquimia, misticismo, esoterismo, tudo misturado numa coisa só, centrado na ideia de conjurar e controlar demônios. Depois vem a quarta parte, que é o Ars Almadel. É a quarta parte dos livros de Salomão. Ela nos ensina como fazer um almadel, que é um tablete de cera com símbolos de proteção nele traçados. Nela são colocados 4 velas. Este capítulo tem a instrução sobre as cores, os materiais e rituais necessários para a construção do almadel e as velas, ou seja, a construção de um artefato mágico. E por fim, a última parte é a Ars Notoria, que significa arte notável. É a quinta e última parte da chave menor de Salomão. Foi um grimório conhecido desde a Idade Média. O livro afirma que esta arte foi revelada pelo Criador para o rei Salomão, por meio de um anjo. Ele contém uma coleção de orações, misturado com palavras cabalísticas e mágicas em várias línguas, ou seja, hebraico e grego. Como a oração deve ser dito e a relação que estes rituais têm e a compreensão de todas as ciências. Menciona os aspectos da lua em relação com as orações. Diz também que o ato de orar é como uma invocação aos anjos de Deus. E, finalmente, ele conta como o rei Salomão recebeu a revelação do anjo. Então, gente, é isso daí. O assunto pode se estender mais. Vocês podem depois investigar na internet mais sobre a chave menor de Salomão, sobre grimórios da Idade Média, né? Mas se trata disso, se trata de um conjunto de livros esotéricos que trabalham com magia pesada e mesclam vários aspectos do esoterismo em geral com esse eixo que é a evocação de entidades e o controle delas, né? Referindo a Salomão como o primeiro a ter feito esse tipo de façanha, né? O aprisionamento e o controle de duques e arquiduques e marqueses e presidentes e demônios da alta hierarquia. Então a gente continua, né, na próxima parte. Tem o seguinte, né? Eu pretendo fazer acho que mais um ou outro vídeo dessa série. Vou fazer mais alguns, ainda quero trabalhar mais alguns temas. A gente vai fechando esse assunto, essa série já está bem extensa, mas foi legal, a gente trabalhou vários temas. Na parte final, no último vídeo, eu vou mostrar para vocês coisas muito chocantes mesmo. Eu estou fazendo esse merchan aqui que é para prender o pessoal na série, mas vai valer muito a pena. No final, nós veremos realmente coisas que chocam e que revelam o fato de realmente existirem essas entidades, né? Se elas são boas, mas se elas são pessoas mortas, demônios, anjos, seres de luz, aliens, nós não sabemos. O fato é que elas existem e a prova cabal virá na última parte dessa série. Então, guerreiros, um grande abraço e até o próximo vídeo.